Olá, boa noite, tudo bom com você? Ô, Bertolino, bom eu sei. Tô melhor agora. Antes de começar essa live, eu queria agradecer ao Senhor de ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. O senhor tá muito bem. Pode falar de você, chamar de você mesmo, que nós dois são dois caipiras se entende. É verdade, e sem contar que você deve ser mais jovem que eu, tenho certeza. Certeza. Ó, pode ser que sim, viu? Acho, eu Muitas acho. histórias para contar. Olha só, você sabe que eu sou carteiro, né? E eu ando por aí nesse mundaréu de meu Deus, entregando as cartas para os tarbatianos. E quando o pessoal É. ficou sabendo que você ia participar aqui da nossa live, ó, mandaram um monte de carta, com um monte de perguntinha para você. Posso perguntar as coisas? Opa, que maravilha, assim que é bom. Cartinhas Eu vou. coloridas, mais bonitas ainda. Viu só? É especial, especial. Olha só. Fale um pouco sobre você e como você entrou no meio da política. Eu sou taubatiano, nasci, vivi mais de 40 anos, não posso falar a idade, né? Eu tenho 48 anos, nasci lá no Parque Ipanema, né, lá na periferia, lá. Meu avô materno dizia que era a última rua do bairro, quase no Paraíba do Sul já. E aí eu sempre estudei em escola pública. Escola Félix Guizar Filho, lá no bairro mesmo, Parque Planalto, depois a escola Jacques Félix, ali na Vila Albina. Fiz Senai, né, com 15 anos. Comecei a trabalhar já com 14 anos, ô Bertolino. Eu carregava aquelas marmitas grandes, né, aquelas marmitas empilhadas. Eu Uhum. era um pirralhinho, era magrelinho, pequeno, mas com a bicicleta, com aquela caixa de compra amarrada lá atrás. Eu carregava essas marmitas, né, 6 marmitas atrás, 2 marmitas no guidão da bicicleta. E aí começou a minha descoberta da vida, né? Comecei a conhecer Taubaté, porque eu andava por Taubaté toda de bicicleta. Naquela época não tinha motoboy, não tinha mototáxi. E depois fui para o Senai, né? Então me tornei metalúrgico dos 15 aos 19 anos. Antes disso ainda trabalhei no comércio, eu fui empacotador no Lojão Magazine. Eu gosto de dizer que é uma habilidade que eu tenho até hoje, fazer embrulho de presente. Aprendi lá no Lojão Magazine, quando não tinha sacolinha, né? Era tudo Uhum. papel. E aí, beleza, fui para a faculdade, né, peguei aqueles anos do governo Collor de Mello, quando eu fui demitido da mecânica pesada, né, eu sou da geração dos cara pintada, e na faculdade tive muita dificuldade porque o dinheiro que eu tinha para pagar a faculdade na Unital acabou o dinheiro. E eu me vi numa situação que um dia o secretário da escola falou: olha, você tem que sair da sala porque você não pode fazer prova, você não pagou a mensalidade. E isso me magoava muito, né? Essas dificuldades da vida, pelo contrário, não me desanimavam, me motivavam para poder lutar. Consegui voltar à faculdade, né? Me tornei funcionário da Universidade de Taubaté por 12, 13 anos, fui funcionário da Unital, primeiro como bedel, depois como técnico de laboratório. E aí, depois terminei o mestrado, mas na faculdade, já há 24 anos atrás, eu fui candidato a vereador. Foi uma experiência muito interessante. Eu era um rapaz, ainda um jovem, né? Estava no último ano da faculdade, já tinha uma filha. Né? Eu também fui muito precoce, casei bem cedo. Né? Eu tenho 3 filhas, duas filhas, um filho, né? Do meu primeiro casamento. E aí, né, sendo candidato a vereador lá atrás, eu percebi a dinâmica também do meio político e acabei sendo convidado para ser um secretário parlamentar na Câmara Municipal. Isso muito tempo lá atrás. Né? E depois, no ano 2000, eu voltei a ser candidato a vereador, mas eu comecei a perceber, né, e comecei a articular meu trabalho, né, no bairro, né, com uma associação de moradores, com a ONG ambientalista. Eu fui presidente da ONG GECA aqui em Taubaté por 8 anos. E eu reformulei o estatuto da ONG, mudei o termo, né, GECA significa Grupo de Estudos e Conscientização Ambiental. Uhum. Aprovamos 2 projetos de interesse, né, a gente fez um mapeamento das cachoeiras da bacia do Rio Una e um outro projeto de coleta seletiva com catadores lá no Parque Ipanema também. Então, a minha vivência social, né, nas pastorais sociais da Igreja Católica, porque eu sou católico, fui catequista, fui coordenador diocesano, fui presidente do Conselho dos Leigos. Né, até a gente brinca, leigo não é aquele que não sabe de nada, leigo é aquele que é do povo. Tá? Fui presidente do Conselho e, finalmente, né, agora, depois de 2018, né, depois da eleição,
eu comecei a perceber que eu precisava voltar a militar, né? Eu não poderia ficar em casa esperando a coisa acontecer. E aí, o ano passado, se concretizou, né, do PSOL me acolher, e a gente fez uma disputa interna. Eu fui escolhido por 68% dos filiados do partido para representar o PSOL agora na eleição. E parte da minha candidatura também é porque eu estou também desanimado, né, com os problemas crônicos que a cidade apresenta, e esses políticos que estão aí, que são políticos tradicionais, de famílias tradicionais, não resolvem. E o nosso plano de governo ele foi muito bem trabalhado também de forma popular, participativa, e as propostas que nós apresentamos na campanha, né, ontem, inclusive, 4 horas de debate lá na TV Câmara, foi bastante tempo, né, Bertolino? Quase deu para dormir. Eu acho que quem estava em casa, acho que dormiu um pouco, viu? Mas essas 4 horas a gente pôde debater, e eu acho que apresentei, né, de forma bastante simples, humilde, mas convicta, os projetos nossos para Taubaté. Sim. Olha só, o que nós podemos esperar da área de educação da nossa cidade no seu mandato? Olha, parece que chovendo molhado, como diz lá na roça, né? Mas um problema crônico da cidade é, de fato, a questão da falta de vaga nas creches, né? Para as crianças de 4, 6 meses até 2 anos, 9 meses, 11 meses, que essas vagas são deficitárias. Tá? Então, precisamos construir creche. Né? Alguns meus concorrentes dizem, por exemplo, da terceirização, né? De contratar vaga em creches particulares. Eu discordo dessa postura, assim como discordo da terceirização também que essa administração fez na educação básica, né, no ensino fundamental, contratando a FUST, né, que é da Unital, porque numa terceirização você transfere dinheiro público para uma empresa, para uma OS que vai ganhar dinheiro em cima daquele funcionário que está ali prestando o serviço. Tá? Além disso, na educação tem um problema que algumas escolas têm um bom índice de aprendizagem, né, que a gente chama o IDEB, tá? Mas tantas outras, e eu sou professor, Bertolino, do ensino médio, dou aula de biologia, né? Dou aula de biologia no Centro Paula Souza, e dou aula de biologia também na Escola Gentil de Camargo. E nós recebemos ali os alunos que vêm da rede municipal, que ficaram 9 anos no fundamental, e infelizmente com baixíssimo índice de aprendizagem, né? Às vezes não estão nem totalmente alfabetizados, né? A leitura e interpretação de texto, né? Aquelas, a gente chama de algumas estruturas do ensino, que as 4 operações que o aluno não consegue desenvolver no primeiro ano do ensino médio. Então, qual que é a medida para a gente atacar esse problema? Primeiro, tem uma lei municipal que o prefeito não cumpre, que é a lei que diminui o número de alunos por sala de aula. Você imagina que com todas as carências afetivas, materiais, né, um professor com 40 alunos na sala de aula, ele tem que fazer milagre para conseguir transmitir o seu conteúdo. Tá? Mas ele também tem que, às vezes, ser pai, ser conselheiro, ser psicólogo, ser amigo. Né? Então, diminuir o número de alunos da sala de aula é importante. E eu vou implementar também uma lei que entra em vigor esse ano, uma lei federal, que estabelece assistentes sociais e psicólogos na escola. Justamente porque você cria essa rede de atendimento, rede de proteção à criança e à família. Nunca foi tão importante o professor, nunca foi percebida a importância do professor, como a gente vê agora na questão da pandemia. Né? Porque os pais estão com os filhos em casa e, pelo amor de Deus, né, volte às aulas porque eu não aguento mais essa criança aqui. E, na verdade, nós, professores, fazemos isso com muito carinho. Eu tenho mais de 20 anos de magistério, né? Gosto de ser professor, me realizo profissionalmente e até financeiramente. Né? Eu gosto de dizer também que eu estou na política não é para ganhar dinheiro. Eu tenho minhas coisinhas que eu ganhei, né, com o meu trabalho desde lá dos 14 anos. Então, a política, para mim, é de fato para servir as pessoas e para mudar a realidade. Sim. Taubaté é um celeiro de grandes artistas e rica em turismo. O que você pretende fazer para ambas as áreas no seu governo? Bertolino, eu acho que eu fui o primeiro a começar a falar de forma bem contundente que a minha proposta para gerar emprego em Taubaté é a partir do turismo. E por que eu falo isso? Como eu disse para você,
lá no ano 2000, em 99, na verdade, eu esqueci de dizer também que eu fui o secretário executivo da Agenda 21 aqui em Taubaté. Eu fui contratado pela administração na época, que era o governo do Mário Ortiz, e eu coordenei as ações ambientais, esse Fórum de Cidadania, né? E eu coordenei ações ambientais, porque faltava água no município naquela época, né? A água ainda era do Rio Una, chovia e faltava água. Como assim? O povo não entendia. Então, naquele período já, a gente fez uma expedição de 4 dias pelo Rio Una, da foz do Rio Una, no Paraíba, até a cabeceira dele, que é lá próximo à Serra do Quebra-Cangalha, onde a gente tem um encontro dos municípios Taubaté, Lagoinha, Pinda e Roseira. O Rio Una, ele é taubatiano, nasce em Taubaté. Então eu comecei a perceber também o potencial do turismo ecológico na região. Então, para gerar emprego, a gente vai potencializar o turismo rural, ecológico, do patrimônio histórico, né? Eu falei ontem no debate da TV Câmara, eu puxei esse assunto de cultura, porque inclusive numa live que aconteceu do Conselho de Cultura essa semana aqui na cidade, que nós fomos convidados, apenas 4 candidatos dos 10 apareceram para participar, sabe? Que eu achei muito lamentável. Então, eu puxei o assunto ontem no debate também de cultura, porque a cultura do Vale, a cultura taubatiana, ela é extremamente importante também para ser um atrativo turístico. Então eu digo sempre, né? As pessoas passam na Dutra, na Carvalho Pinto, na Rodovia Oswaldo Cruz, na Floriano, e acessam as cidades que estão próximas de Taubaté, porque nós estamos muito bem localizados, não só em São Paulo, mas no Brasil. Próximos ao sul de Minas, Campos do Jordão, né? São Bento, Sapucaí, Santo Antônio, Ubatuba, Aparecida, que é um centro de turismo religioso. Então, as pessoas vão ser provocadas já no meu governo a entrar em Taubaté. Pare em Taubaté, visite, né? Almoce, jante, pouse, durma em Taubaté, né? Quando estiverem na rodovia. E quando chegarem nessas cidades, vão encontrar lá no Capivari, em Campos do Jordão, um escritório de representação turística, onde vai estar lá o Bertolino fazendo a sua arte, né? Convidando as pessoas, né? Vai tomar um café caipira lá, vamos tomar um café tropeiro lá em Taubaté, né? Vamos levar as figureiras, para as pessoas conhecerem as figureiras, verem as figureiras fazendo as figuras de barro, que são patrimônio cultural de Taubaté. Então, assim, vai ter escritório turístico lá em Campos do Jordão, vai ter escritório em Ubatuba no verão, e em Aparecida, principalmente no segundo semestre, quando tem esse fluxo grande de pessoas. Tá? Na área da cultura ainda, eu vou sistematizar, organizar uma grande festa literária, porque não podemos ter aquele letreiro pendurado lá na Dutra, Capital Nacional da Literatura Infantil, e não ter uma ação coordenada, conectada com Secretaria de Turismo, Cultura e Educação o ano todo. Até para valorizarmos os escritores que são também da literatura adulta em Taubaté, né? Porque Monteiro Lobato, ele escreveu para as crianças, mas escreveu também muita literatura adulta. Então, sim, essa festa vai ser uma festa bem grande, tá? A gente tem que ousar dizer que a gente pode fazer algo parecido com o que acontece em Paraty, que envolve a cidade inteira, tá? Vou criar também um festival de cinema e de audiovisuais para resgatar também a memória de Amácio Mazzaropi. Nós sabemos que na educação hoje, né, para as pessoas de maneira geral, e hoje o audiovisual ele está muito disponível por conta dos celulares. Então, o audiovisual ele pode gerar emprego também, né, e as escolas municipais de trabalho, e lá no ensino fundamental podemos incentivar as crianças, os adolescentes, para essa vertente, né, que é uma oportunidade de profissionalização, e é arte, né, tudo isso é arte. Então, só para concluir esse ponto, no centro da cidade, além da gente revitalizar os prédios históricos, Vila Santo Aleixo, Igreja do Pilar, Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a Bica do Bugre, que não tem água, Bertolino. Você tomou água já na Bica do Bugre? Quando eu era bem pequeno, bem pequeno. Faz tempo, não é? Então, é frustrante agora para nós, que já somos um pouco mais velhinhos, chegarmos lá na Bica do Bugre e não tem nem água. Então, vamos colocar um sensor, uma coisa muito simples. A pessoa chega, a água sai, a pessoa sai, a água para de fluir, né? Mas revitalizar aquela região.
e no mercado municipal uma reforma de verdade, não é só pintura. Vamos cuidar da parte do saneamento ali do mercado também, e uma área de mezanino, onde eu vou ter uma área gastronômica, e aí com isso eu levo cultura e arte até nesse local do mercado, né? Porque enquanto as pessoas comem, né, tomam ali uma cervejinha, tomam um café, elas escutam alguém tocando uma viola caipira, né? Nós não podemos esquecer que viveu aqui entre nós durante muito tempo Anacleto Rosas, que tem 60 músicas caipiras gravadas só pelo Tonico Tinoco. Então isso é cultura taubatiana. Sim, sim. Verdade mesmo. Olha só, sabemos também que a nossa área de saúde, ela anda muito escassa. Eu até costumo falar nessa pergunta, quando eu faço essa pergunta, que não é só Taubaté, né? A área da saúde está complicada mesmo em muito lugar, né? Quase no Brasil inteiro, enfim. É difícil mesmo. Quais projetos você pretende implantar para essa melhoria? Bertolino, olha, hoje os nossos amigos, parentes, né, que não têm um convênio médico, e é muito importante falar isso. Na pandemia também nós percebemos a importância do Sistema Único de Saúde. Tá? O SUS, ele é o maior e melhor sistema público de saúde do mundo, apesar de todos os problemas que ele tem, porque passa pelo financiamento e passa pela gestão do SUS. Então aqui em Taubaté nós temos 3 UPAs, que foram construídas pelo governo federal. Elas estão terceirizadas. São empresas que empregam essas pessoas que, infelizmente, a realidade, eu estive com alguns funcionários, né? Você acredita que eles têm um jaleco para trabalhar o mês inteiro? Eles têm 2 máscaras em tempo de Covid, 2 por mês. Então essas OSs, infelizmente, elas não conduzem bem a saúde no município. Então nós precisamos pensar, claro, na lei de responsabilidade fiscal, mas também na lei de responsabilidade social. Né? Garantir que o dinheiro da saúde seja gasto, bem gasto, e aí a gente precisa de contratar funcionário, técnico, enfermeiro, médico, né? Porque se eu terceirizar, de novo eu vou passar o dinheiro, né? É como se o prefeito ou o secretário de saúde falasse assim, olha, eu não quero trabalhar, eu vou passar o dinheiro para alguém fazer o serviço que é meu. Então nós precisamos reverter essa terceirização para acabar com as filas, seja nos médicos especialistas, né? Pessoas que precisam de um oftalmo, precisam de um endócrino, né? Precisam de um cardiologista, um psiquiatra, isso demora muito tempo para conseguir. Uma pequena cirurgia, seja de catarata, seja de vesícula. Né? Tem um familiar meu que está com um nódulo na tireoide, né? E já há 5 anos não consegue encaminhar para fazer o exame. E em relação aos exames de imagem, o prefeito ele pode, deve também, tendo coragem e compromisso com o povo, comprar equipamento, né? Se o equipamento não ficar ocioso, coisa que não vai acontecer em Taubaté, nós já temos aí quase 320 mil habitantes, pode comprar o equipamento até de forma consorciada com pequenos municípios para usarem também, né, e baratear o custo disso. Taubaté é uma terra rica, uma cidade rica, sim, né, e precisa ter vontade de fazer o necessário para atender a população mais carente na área da saúde. Precisamos pensar na saúde da mulher, não só na saúde da mulher no período reprodutivo, mas em toda a fase da sua vida. Né? Inclusive nas mulheres que também são LGBTs, né? Precisa ter profissional especializado para isso. Precisamos pensar na saúde da população negra, que tem doenças específicas. Né? Eu, como biólogo, sei muito bem disso. A anemia falciforme, ela tem maior prevalência na população negra. Precisamos pensar na saúde dos idosos. Só temos um centro de convivência, né? O outro foi inaugurado agora pela pandemia, não foi usado, mas precisamos descentralizar, né? Precisamos atender os idosos, né? Lá no Parque Ipanema, né? Lá no Bonfim, né? Para que eles tenham um espaço também de socialização e tenham um atendimento à sua saúde. Sim. Olha, eu que sou carteiro, eu ouço muito o povo reclamando disso. Olha, é muita reclamação da população dos transportes públicos, dessas coisas de transporte, dos carros. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô sim. Do transporte público. Em seu mandato, o senhor pretende cuidar dessa área? Não, senhor não, você.
Você. Nós vamos juntos e eu conto com você, Bertolino. Sabe o que acontece? A administração pública, ela não pode estar só na cabeça do prefeito. O prefeito, como eu disse, tem que ter pulso, né, para ele gerenciar tudo isso. Tá? Nós precisamos ter um conselho, inclusive, também do transporte público, e esse conselho até sendo deliberativo com pessoas que andem de ônibus, usuários, né, pessoas do trânsito, né, pessoas dos setores da prefeitura, porque, infelizmente, o que acontece hoje, essa empresa que está aí, não adianta falar que foi o governo passado que fez o contrato. Né? Tem um contrato, tem que fazer cumprir o contrato. Então, eu estive visitando, por exemplo, acho que lá nem chega a carteira, viu, Bertolino? Lá na Chácara Dallas. É longe, longe demais, lá onde Judas perdeu as botas. Você tem uma ideia lá, 3,5 km que eles andam para chegar até o ônibus. Não tem ônibus. Aí o prefeito diz que não tem ônibus porque não tem asfalto. O que não é verdade. Tantos outros bairros em Taubaté também não tem asfalto e tem ônibus. Então, olha só a realidade dessa população lá no Chácara Dallas. A menina, né, a jovem que está no ensino médio, não consegue estudar na escola urbana, que é a escola mais próxima. Ela precisa se mudar para a casa de uma amiga para poder ir para a escola todo dia. Então, uma situação que eu conheci agora na campanha, né, andando e conversando com as pessoas, que me deixou, assim, de certa forma, muito triste e muito até revoltado com essa realidade. Então, nós temos, né, que fazer cumprir o contrato. Tá? 3 meses de governo, 6 meses de governo, não teve uma mudança substancial, nós vamos pegar a lei e quebrar o contrato com a empresa. Tá? Porque já era para ter implantado o bilhete único, né? Onde a pessoa desce de um ônibus em um tempo de meia hora, 1 hora, 2 horas, ela consegue embarcar no outro ônibus com a mesma passagem. Os terminais de integração. Nós não podemos fazer como o ABC faz, né? E ser omisso em relação a isso, porque o prefeito atualmente, infelizmente, passa por isso, né? Que ela estica uma linha de ônibus. Surge um bairro novo, ela pega a mesma linha e estica essa linha. E aí o trajeto que demoraria para chegar até o centro 20 minutos, meia hora, demora 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e meia. Então os terminais de integração justamente é porque as linhas não precisam ser transversais. Eu não preciso pegar uma linha lá do SECAP e trazer até o centro da cidade, né? Da Gurilândia até o centro da cidade. Não, eu posso ter terminais de integração. Ônibus que deixam as pessoas nesses terminais e dali elas pegam outro ônibus para completar o seu trajeto, pagando o mesmo preço, né? A mesma passagem. E vamos implantar também a lei, o passe livre. Quem está desempregado sabe que às vezes não tem R$5, não tem R$10 para procurar emprego. Então o desempregado vai ter passe livre, assim como estudantes da escola pública. Tá? É óbvio que os nossos ônibus podem e devem ter ar-condicionado, né, Wi-Fi, mas no momento nós não temos nem ônibus. Precisamos, a princípio, ter ônibus. Né? Então, cumprir essa necessidade da nossa população. Porque é outra questão da pandemia. Diminuíram as linhas de ônibus. Poxa, o trabalhador que quer ir para o trabalho, que precisa ir para o trabalho, né, ele vai amontoado no ônibus, apertado. E aí é momento, né, os números já disseram isso, né, que é quando as pessoas se contaminam, infelizmente. Eu convivo com uma realidade, Bertolino, que os jovens, né, com quem eu convivo, meus filhos, né, os meus alunos, os meus sobrinhos, ex-alunos, querem fazer 18 anos para tirar a habilitação para poder comprar o seu carrinho, a sua moto, para se ver livre, porque hoje estão reféns da ABC. Olha, eu falei para você, eu sou nascido no Parque Ipanema, eu já cheguei a caminhar da Dutra até o Parque Ipanema. Felizmente eu sou, né, aparentemente jovem, né, tenho pernas grandes e gosto de caminhar. Mas imagina só, foi 40 minutos. Se eu ficasse esperando o ônibus, eu ficaria 1 hora esperando o ônibus, né, e mais 1 hora para chegar no destino. Sim, nossa. Você tem perna grande, demorou 40 minutos. Eu com as minhas pernas curtas, eu ia demorar muito mais, né, neném? Nossa, uns 2 dias. Nossa, eu ia uns 2 dias mesmo. Olha só. Ó, nós temos vários casos de violência e falta de segurança em geral na nossa cidade.
Quais são os seus planos para essa área? Olha só, o Bertolino, a gente não pode se enganar e deixar de pontuar que a grande responsabilidade pela segurança pública é do governo estadual a partir da polícia militar. Durante muitos anos, os prefeitos meio que deixaram o governo do estado mal acostumado, vamos dizer assim. Então o governo do estado diz que não tem verba, o prefeito vai lá e compra viatura. Aí diz que não tem verba, né, para policiar a cidade, implanta atividade delegada. Não tem verba, compra motocicleta, compra arma. É como se o governo estadual deixasse de fazer a sua parte e fizesse a responsabilidade do governo estadual. O que nós vamos fazer? Nós vamos integrar Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal. Essas forças de segurança, elas precisam estar integradas, falar a mesma língua, e cada qual no seu quadrado, né? Cada macaco no seu galho. Cada uma delas, então, tendo uma função específica. Em Taubaté, por exemplo, a gente questiona, né, e quer rever, por exemplo, a militarização da Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal ela tem que implantar e tem que promover uma cultura de paz, não uma cultura de violência como nós vimos recentemente, né? Quando a Guarda Civil agride um vendedor ambulante, né, e toma a sua mercadoria, né, e isso é função da fiscalização de postura. Nós vimos a Guarda Civil Municipal agredir, uma ação muito truculenta, né, com moradores em situação de rua. Tá? Então, isso precisa ser revisto. Nós vamos ampliar, né, para proteger as mulheres, o programa Guardiãs Marias da Penha. Né? Infelizmente, também a agressão às mulheres piorou na pandemia. Né? É inimaginável que a gente vê tantas mulheres agredidas no Brasil, né? E em Taubaté não é diferente. Então, esse programa vai ser ampliado com mais viaturas para atenderem as mulheres que sofrem violência num tempo mais curto, né? Para que elas não sofram violência, inclusive. E nós vamos instalar, claro, também com o governo do estado, né? Mas com força, com postura proativa, Delegacia Defesa da Mulher 24 horas por dia. Porque não adianta, geralmente os crimes, a violência, as agressões vão acontecer à noite de madrugada, a mulher não tem a quem recorrer. E mesma coisa aos finais de semana. Então, sim, em contato com o governo estadual, polícia civil e militar, né, vamos instalar sim a Delegacia de Defesa da Mulher 24 horas por dia em Taubaté. Muito bom, muito bom. Olha, Taubaté é uma cidade tradicionalista. O que você pretende trazer de inovação para o nosso município? Eu acho que a principal inovação, a gente tem que pensar, por exemplo, que nós vivemos aí na era do 4G, né? Já se fala em 5G e até 6G, já está sendo falado isso, na velocidade da informação, da conexão, né, das pessoas a partir do aparelho do celular. E mais uma vez, né, Bertolino, essas eleições também esse ano, eu acho que é para a gente também sobreviver, cuidar das nossas famílias, dos amigos, para que não fiquem doentes por conta da pandemia. E aí foi o problema das escolas públicas, tá? Que os alunos não têm celular, às vezes nem o professor, coitado, tem um celular bom. Ele tem um celular para falar, né? Mas para baixar um monte de aplicativo, para dar aula num monte de aplicativo, o celular trava, né? O aluno fica de um lado, o professor do outro, dificultou a aprendizagem. Então, eu acho que precisamos ter, nas escolas públicas municipais, né, internet 5G. Se for a 4G já está bom, porque hoje não tem nada, né, para aquela comunidade. E hoje eu falo o seguinte, também no tema da educação, né, é que as escolas elas fiquem abertas até os finais de semana, né, para que a comunidade possa ter aula de arte, Bertolino, né, levar Fego Camargo para a escola, né, vai ter aula de cênicas, vai ter aula de artes visuais, de música, de dança, porque a comunidade vai gostar do espaço,
da escola vai até ajudar a cuidar da escola. E com isso vai ter uma atividade, vai ter lazer no final de semana. Tá? Então, essa internet é extremamente importante. O que mais? As nossas bibliotecas, elas precisam também ser revitalizadas, tanto no seu acervo, mas também com computadores bons, com tablets, para que os alunos, os jovens, os idosos usem no espaço da biblioteca. Tá? E, obviamente, também as empresas de tecnologia. Né? Temos lá um esqueleto, um portal, uma avenida apenas de um parque tecnológico, né, que foi uma medida eleitoreira que não funcionou. Então, nós vamos implantar esse parque tecnológico com espaço para as empresas, né, as startups de tecnologia, espaço de coworking para as pessoas que querem compartilhar um espaço de trabalho. Tá? Então, dessa maneira, a gente vai atrair também empresas de tecnologia aqui para o município. Sim. Olha só, agora eu vou pedir para você deixar as suas considerações finais e dizer para a gente por que você se considera o candidato certo para ser o prefeito de Taubaté. Já vai acabar a nossa prosa? Pois é, tá boa demais da conta e voou o tempo, né, menino? Foi rápido por demais. Todo papo é bom, Bertolino. É assim. Mas, não, mas fique à vontade para falar o que você quiser. O tempo é nosso aqui, ó, à vontade. Então tá bom. Nininho e Bertolino, depois, se não der tempo, depois na conversa também, depois do dia 15, não tem problema. A gente continua conversando e continua ouvindo as pessoas, né, e divulgando as nossas ideias. Olha só, por que eu me considero o melhor candidato? Quem tem assistido os debates, os 2 debates, né, que a Band Vale organizou e ontem a TV Câmara, né, parabenizo as 2 emissoras que tiveram essa coragem, né, de fazer o debate. TV Câmara, junto com o Grupo Difusora, Quiririm News, né, o Jornal O Vale, a TV Cidade de Taubaté, tá? E uma grande emissora que, infelizmente, deixou só para o segundo turno, né, por conta da pandemia, ela alegou condições sanitárias. Mas nos debates, modestamente, eu me saí bem. Né? Ganhei muitos votos, muitas pessoas puderam me conhecer, porque o meu programa eleitoral ele é muito pequenininho, 19 segundos. Né? Quase como o do Enéas, do saudoso Enéas, para quem tem saudade dele. Né? Muito pequenininho. Então, nos debates, e num momento desse, como eu estou aqui com vocês, né, numa live, as pessoas me vêm falando, né, percebem o meu jeito de ser, as minhas ideias, a minha trajetória, e eu considero sim, precisamos renovar a política. Tá? Precisamos de experiência, é óbvio, mas eu tenho uma experiência de vida, eu tenho uma experiência de sensibilidade, né, com as pessoas mais carentes. Tá? Então não adianta apenas ter um curso, né, ter uma faculdade ou ser doutor em determinada área e não ter sensibilidade social. E eu vou governar com os conselhos também, com os conselhos paritários. Não vou governar sozinho. Eu vou ouvir sempre a população. Eu vou escolher os meus secretários, serão funcionários de carreira. Eu não vou trazer ninguém de fora, não vou colocar amigo meu na administração, não vou favorecer empresa. Eu vou colocar funcionário de carreira. Né? Da educação, quem que vocês, professores, acham que são os melhores, os mais capacitados? Né? Me mostra uma lista de 3. Eu avalio a lista de 3 e devolvo a lista para que os funcionários escolham o melhor secretário. Então, eu estudei política, estudo política há bastante tempo, tá? E por isso, então eu me habilito, né, a ser mais uma opção. Uma coisa que eu tenho visto na campanha também, Bertolina, é que algumas pessoas, às vezes, algumas não muitas, né, desesperançosas, chateadas, sem vontade, não votam, não querem votar mais. E aí eu chego com a minha conversa, né, apresentando dados, argumentos, que eu sou mais uma opção. Então, Taubaté, dessa vez, nós temos 10 candidatos. Tá? Temos várias opções. Né? Não dá para dizer que não tem opção e simplesmente virar as costas e falar assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, não quero votar porque ninguém presta. Tá? Eu estou na política justamente porque, né, eu não poderia ficar em casa só reclamando. Né? Me proponho a fazer algo diferente, algo novo, né? Abdico dos momentos, né, de que poderia estar cuidando das minhas coisas pessoais, né, com a minha esposa, com a minha família. Eu já sou avô, viu, Bertolino? Eu tenho um netinho.
tenho um garotinho. Já, viu só? Que rápido, que precoce. Então eu tenho meu netinho, poderia estar brincando com ele, né? Mas não, estou me dedicando à cidade, estou me dedicando às pessoas, porque eu acredito sim, né? Política é servir as pessoas, é administrar a polis, né? Mas administrar para o bem comum. Então, meus amigos, né? Minhas amigas, os internautas que nos assistem aí, todos os seguidores do Bertolino, tá? No dia 15, que é domingo, né? Das 7 às 17, os mais velhinhos têm uma preferência, né, para votar das 7 às 10 da manhã. Sim. Não esqueçam da máscara, não esqueçam da sua caneta, tá? Se você tiver um celularzinho mais ou menos, baixa ali aquele aplicativo e-título, que ele é muito simplesinho de mexer, né? Ali tem o seu título, você mostra pro mesário e você vota 50, tá? Professor Ronaldo, você vai votar 50, porque nós vamos fazer essa cidade ficar mais agradável para todos, não só para quem mora no centro da cidade. Né? Vamos levar cultura para os bairros, vamos levar esporte para os bairros, vamos cuidar das mulheres, dos negros, dos idosos, das crianças que precisam de mais conselho tutelar em Taubaté. Então, nós temos conteúdo, Bertolino, nós temos ideias, propostas para fazer essa terra ser mais acolhedora ainda e mais bonita. Eu sou um taubateano, né, que amo Taubaté, apaixonado pela minha terra e pelas pessoas da minha terra. Tá bom? Boa noite a todos, a você. Agradeço muito a você por esse espaço. Imagina, olha só. Olha, antes de terminar essa live, eu quero dizer para vocês tudo que estão aí, gente, que passaram pela live. Eu não pude ficar, só passou. Não tem problema. Essa live nós vamos subir ela no YouTube ainda hoje à noite. Inteirinha as propostas do professor Ronaldo, vai estar no YouTube, Fabricando Arte. Se inscrever lá, curte lá, compartilha, gente, para todo mundo conhecer as propostas do professor Ronaldo. E também vai estar no IGTV, na íntegra, a entrevista. E também queria dizer, gente, que esse convite que eu fiz para o professor Ronaldo, eu fiz para todo mundo, viu, gente? Foi para todos os candidatos. Alguns podiam, outros não puderam, infelizmente, mas o espaço estava aberto para todos. Era só me procurar, estava lá. Só me procurar aqui, entrar em contato, que olha, o espaço estava aberto aqui. Queria muito agradecer você ter aceitado o nosso convite e dizer que qualquer coisa que você precisar, eu, Bertolino, esqueci de falar aquilo, queria falar do outro projeto, só entrar em contato com a gente, porque o espaço aqui está aberto sempre para você. Muito obrigado, viu? Bertolino, eu agradeço mesmo, tá? Tem um pedacinho lá na roça, eu chamo lá o meu espacinho, na Grota do Jacu. Vou chamar você um dia para ir lá para nós tomar um negócio lá, pescar na beira do rio, tá bom? E aí a gente proseia mais ainda. Tá joia? Um abraço, viu? Combinadíssimo. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Grande abraço, ótima noite. Até, para você também.